Para a gente começar a falar sobre práticas corporais, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha na perspectiva do corpo e da saúde no Ocidente, né, que é o nosso contexto, passando pela Idade Média, na transição das culturas pagãs para o cristianismo, onde foi instituída a separação, né, do corpo e do espírito. O espírito era visto como algo sacralizado, enaltecido, enquanto o corpo era visto como algo desvalorizado e demonizado pela igreja. Na passagem para a modernidade, essa distinção do que é físico e do que é psicológico foi se consolidando ainda mais, né? A ciência moderna foi se desenvolvendo e o corpo se tornou cada vez mais objeto de estudo, inclusive porque as dissecções de cadáveres começou a ser permitida pela igreja, né? Nessa época. O Descartes foi um autor que pontuou o pensamento desse período, né? E que para ele todo ser humano é formado de uma substância pensante, a mente, e por uma substância externa, o corpo, né? O corpo passou a ser estudado a partir dessa perspectiva do racionalismo e do mecanicismo, tendo seu funcionamento explicado como uma máquina mesmo, né? Por meio de estudos das partes divididas e do entendimento de como elas se relacionam entre si, fortalecendo mais o modelo biomédico tradicional. E aí, com a Revolução Industrial, veio uma mudança, né, no paradigma do cuidado com a saúde, mas esse dualismo, essa dicotomia físico e psicológico permaneceu. Os avanços do século tecnológicos do século XIX vão permitindo diagnósticos cada vez mais precisos e se fortalece a noção de que o sintoma tem uma causa específica e a partir da investigação se delimita um tratamento e que a causa vai ser erradicada, né? Nessa concepção, em alguns momentos as causas não conseguiam ser identificadas dessa forma. Então, o problema começa a ser diagnosticado como psicológico, algo da mente, algo que está dentro da cabeça. Novamente, de outra forma, enfatizando a separação, né, do corpo e da mente, né, nesse modelo dualista. E com a ascensão do capitalismo, o corpo vai sendo visto como parte de uma linha de montagem, né, e tendo que suprir as necessidades desse sistema econômico. Um modelo de corpo que vai sendo produtivo, adaptado, acelerado, e passando para o neoliberalismo, as demandas de produtividade, uma concepção de sujeito empreendedor de si, né? Existe toda uma cultura de autoaperfeiçoamento, em que cada vez mais é normalizada a medicalização, os tratamentos, cirurgias de modificação corporal, em função de padrões estéticos de comportamento e modos de existir no mundo. E é uma linha muito tênue, né, quando a gente fala de sofrimento e de saúde mental. Então, o ideal daquele sujeito produtivo, feliz, bem-sucedido, hipertímico, se torna a norma a ser alcançada. E existe essa busca do bem-estar a todo custo, né? Com os avanços da tecnologia, da comunicação, também são fatores importantes na discussão, né, desse corpo e desse sentir, uma vez que as nossas experiências estão cada vez mais mediadas por isso, né? O contato com a percepção de si no dia a dia, muitas vezes fica atravessada pelo foco em outros estímulos, cada vez mais imperativos e intrincados na nossa intimidade, no nosso cotidiano. E a gente acaba se desconectando do momento presente, né, das experiências corporais. O resgate do sentir. O resgate do sentir foi o título que a Tatá deu para a nossa fala e que tem tudo a ver com o que a gente vai trazer, parte do contato com as sensações, com o corpo, e não necessariamente com os processos verbais, racionais, interpretativos, né? E eu e a Tatá, a gente parte de lugares diferentes, né? Quando a gente pensa nas nossas intervenções, ela como instrutora de yoga, eu como psicóloga, mas dentro dessa prática a gente tenta trazer uma perspectiva mais experiencial, troca. No sentido do corpo, né? E aí, agora e aí, falando desse sentir, né, e desse corpo distante, como a Juma deu essa introdução para a gente, esse corpo tem o sentir. Todo o corpo tem o sentir. E é um item de fábrica.
A gente veio com isso, porque o bebê, né, quando você toca o bebê, ele se abre todo, ele curte, todos fomos bebês, todos tivemos esse sentir. Só que ao longo da vida, a gente vai se distanciando desse sentir, com os nossos traumas, com os acontecimentos da vida, a gente vai se fechando e a gente vai cristalizando esse sentir até que a gente não sente mais nada ou sente muito pouco. E por outro lado, quanto mais dor a gente sente, e aí estamos falando de dor física e de dor emocional, mais a gente vai acumulando essas dores todas e a gente distorce a visão do corpo que sente prazer para um corpo que só sente dor. Então, eu não quero sentir nada, eu me fecho, eu me desconecto, né? A gente vai bloqueando esse sentir cada vez mais. E também trazendo um pouco do que a Juma falou, esse corpo de pecado, né, nesse contexto histórico demonizado, ele não segue os padrões da beleza, né? O nosso corpo nunca segue os padrões da beleza, então eu já não gosto do meu corpo. Esse corpo sangra, ele dói, ele tem fluidos, tem cheiros, e eu me desconecto por completo desse corpo e desse sentir. O que é um grande pecado, porque a gente tem uma ferramenta e um corpo que pode ser transformar muitas questões da nossa vida e a gente não usa. Mas, enfim, eu tenho que voltar para o slide. Para mudar para o slide. Aqui. Pronto. Gente, me perdoem, a gente tem aqui um bullet points e um slide ao mesmo tempo. Pulei para o próximo slide, tudo bem, continuamos aqui. E aí, mas na prática corporal, né? Trazendo isso para a prática corporal. E aí ela ministrada, seja no parque, seja no SESC, seja no estudo de yoga, ou seja, na clínica, na Casa do Todos, ela tem o objetivo de trazer esse sentir de volta. Porque quando eu trago essas sensações para o meu corpo, eu volto para o presente. Eu estou trazendo isso para o agora. O meu corpo está sempre no presente, certo? Eu estou aqui comendo, eu estou me alimentando, o meu corpo está fazendo isso. A minha mente pode estar em qualquer outro lugar, mas o meu corpo está sempre no presente. E a gente quer trazer essa sensação para agora, para o presente, que é o único momento que existe. Porque o passado já foi e o futuro não existe. Quando a gente traz isso, né, a gente quer unificar isso, porque quando a gente traz esse corpo e essa mente para o agora, a gente está aumentando um estado de conexão, essa conexão com o presente, e isso beneficia a nossa saúde mental. Tem muitos estudos, muitas pesquisas, e eu estou trazendo duas aqui, não como uma verdade absoluta, mas como nos respaldar, essas pesquisas nos respaldam, já que isso é um assunto novo, né? Inclusive tem o Hospital Albert Einstein, hoje mantém uma unidade de pesquisa interna que trabalha essas práticas contemplativas, yoga, meditação, tai chi chuan, respiração, como um complemento, né, como complementar da medicina tradicional, a própria PICS, né, do SUS, enfim, é uma coisa que tá vindo novo, né, acho que todos nós estamos acompanhando. E aí, nessa pesquisa primeira, que é da revista Science, que é uma revista importante para o meio científico, né, ela diz basicamente que a nossa mente está distraída a maior parte do tempo. Que, por exemplo, você pode aqui estar nos assistindo de frente para o computador, ouvindo, mas a tua mente pode estar, hoje é sábado, o que será que eu vou fazer, o que eu vou almoçar hoje, enfim. E o segundo aspecto da pesquisa, que leva o nome da pesquisa, talvez seja o mais importante, é que as pessoas estão menos felizes quando elas estão distraídas. E o que a gente quer na prática, inclusive? A gente quer retirar a atenção dessas distrações e sustentar a atenção em algo, que no nosso caso, na prática corporal, é o corpo, o movimento, a respiração, né? Num outro estudo, a outra pesquisa, vamos lá, volta.
Numa outra pesquisa, essa da Unifesp, eles pegaram um grupo de pessoas muito estressadas. Bom, primeiro vamos ler aqui estresse, né? Estresse é uma reação natural do corpo, uma reação biológica do corpo, que faz você tomar uma atitude, né? A famosa luta e fuga. Então, sua pupila dilata, você enxerga melhor, eu aumento a minha frequência cardíaca, a minha circulação, eu fico pronta para fugir se eu precisar, para agir, para correr, aumento a produção de cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório. A questão, né, é que nós somos uma sociedade muito estressada, quer dizer, a gente está a maior parte do tempo nessa reação, né? A gente não está tendo um momento de relaxamento, e aí é uma sobrecarga, né, dessa reação. E isso não é positivo, né? O cortisol, que antes era anti-inflamatório, agora ele gera infecção, gera glicose no sangue, enfim, e por aí vai, né? Então, esse estudo, fecha parênteses, esse estudo da Unifesp pegou 2 grupos. Todos estressados. Sabe quem eles escolheram, gente? Um público altamente estressado? Cuidadores de pessoas com Alzheimer. Então, pegaram 2 grupos. Por X semanas, um grupo fez yoga, e por X semanas, esse grupo não fez yoga. E aí, eles coletaram, através da saliva, o nível de cortisol dessas pessoas. E quem tinha praticado a yoga teve o resultado de que, né, reduziu o nível de cortisol, ou seja, o estresse diminuiu com significado. Então, essa pesquisa, ela afirma que existe um sistema, um circuito neurofisiológico que entra em funcionamento durante essas práticas contemplativas, yoga, meditação, tai chi, que trazem esse estado de conexão, e que esse circuito em funcionamento libera um neurotransmissor, a serotonina, né, responsável por nosso humor, qualidade de sono, melhora de apetite, essa sensação de serenidade, né? Inclusive, acho que li que muitos dos remédios antidepressivos, né, eles tentam fazer com que esse sistema serotoninérgico volte a funcionar bem. Com tudo isso, trazendo essas pesquisas, então, isso é um dos objetivos da prática da oficina de prática corporal. Trazer essa presença, trazer essa sensação de bem-estar, resgatar esse sentir, essa conexão. E, claro, mexer articulações, atividades psicomotoras, exercício físico, tudo isso faz muito bem, a gente não precisa trazer pesquisa aqui para falar, para provar, né?